Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, sei que bem exatamente não está, depois aí de 2 dias de números terríveis, né, em relação a casos, em relação a óbitos, né, quinta-feira, quarta-feira batendo recorde de terça e assim por diante. Infelizmente eram números que previstos, né, quando chegássemos ou estivéssemos próximos ao pico da pandemia. Ontem também saiu um estudo de perspectivas para a hotelaria urbana brasileira, um estudo produzido pela Hotel Invest, uma das maiores consultorias brasileiras, um estudo bastante importante, denso, longo. Sugiro fortemente que acessem através do site da Hotel Invest ou da página do LinkedIn. Enfim, analisem lá os números com bastante atenção, né, e bastante detalhe e façam seus planejamentos. Né, sobre isso que eu queria falar um pouco. Na live última da semana passada, nós começamos falando da questão da falta de planejamento orçamentário, da falta de fluxo de caixa, da falta de capital de giro por parte dos investidores, né? Principalmente aqueles que neste momento estão sofrendo bem mais do que outros. E nesse contexto, seja de perspectiva de reabertura de muitos destinos, seja a partir dos dados que a Hotel Invest, junto com a STR, né, uma empresa também de consultoria internacional dedicada à pesquisa, junto com a Minibis, que é uma gerenciadora de canais e que também monitora o fluxo de reservas nos hotéis, o comportamento do hóspede em relação a reservas. Esse estudo é mais dedicado à hotelaria urbana, né, mas a gente consegue fazer analogias com hotéis de grandes cidades do interior, mesmo hotéis menores de destinos turísticos de lazer, por exemplo. Então, voltando à questão do planejamento, acho que esse é um momento fundamental de se fazer planejamento. Tá? E aí eu vou simplificar o que eu penso que todo empresário deva fazer nessa perspectiva de reabertura, que é basicamente um Excel, né, ou uma planilha, enfim, como preferirem fazer, com 3 premissas. Uma premissa de ocupação, onde vocês vão colocar lá vários cenários, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60% de ocupação. A diária média que vocês estimam praticar para cada percentual de ocupação. Em princípio, a lógica seria, se você tiver uma ocupação menor, você vai trabalhar com uma tarifa maior, né, para que aquela ocupação menor lhe dê pelo menos alguma margem de contribuição e possa lhe ajudar aí no pagamento de custos e despesas. À medida que a ocupação cresça, né, que apareçam outros mercados, eventualmente essa tarifa poderá ser reduzida. Então, primeira coluna, ocupação, segunda coluna, a diária média relacionada àquele patamar de ocupação. E uma terceira coluna relacionada aos custos, né, daquela ocupação e daquela diária média. Custos dos funcionários que vão trabalhar, dos colaboradores que vão trabalhar para uma ocupação de 10, 20, 30, 40%, da tributação que irá incidir sobre uma diária média X vezes um número de diárias relacionado àquela ocupação, certo?
a quantidade de cafés da manhã servidos, e aí precisa ver o custeio desse novo café da manhã, né, que se propõe a fazer. Eu já fiz um áudio me referindo a ele. Em relação aos produtos de limpeza, também já fiz falei em áudio, um vídeo me referindo a esses custos, né, que, se bem administrados, podem até ser mais baratos do que o que vinha sendo utilizado, né, se mal diluídos, podem acabar custando uma fortuna. Com esse cenário, vocês vão conseguir estabelecer níveis de lucratividade a partir de um determinado nível de ocupação, a partir de um determinado nível de área média, né, e os custos relativos, ou não. Né? Ou vão observar que não é o momento ainda de abrir o seu hotel, ou vão observar que é o momento de abrir o seu hotel, mas eu ainda não vou conseguir ter a lucratividade desejada desde o primeiro momento, e por conta disso eu vou precisar de algum aporte externo, seja através de banco, seja através de algum ativo que eu vou vender, seja através de algum capital de giro que eu tenha, né? Também não vamos considerar que ninguém tenha capital de giro, porque sim, existem hotéis que fazem planejamento orçamentário, existem hotéis que fazem fluxo de caixa, existem hotéis que têm capital de giro. Infelizmente, na minha experiência, são poucos, mas existem. Era essa a mensagem que eu queria colocar nesse momento. Infelizmente, mais uma vez, é a terceira vez que eu falo infelizmente, os cenários que a Hotel Invest nos traz são sombrios, né? Nos mostram, por exemplo, 64% da hotelaria nacional fechada nesse momento, 93% dos resorts fechados, né? Certamente uma perspectiva da hotelaria econômica, hotelaria mid-scale abrindo num primeiro momento. Então, mas esse é o momento de se planejar, de pensar com critério na reabertura, né, de repensar processos, de repensar custos, de renegociar custos, como a gente já falou em outras oportunidades. Tá bom? Espero que tenha sido útil esse vídeo. Nos falamos em breve. Um abraço, ótima semana.